Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Hércules e eu tô trazendo para vocês finalmente a aula de storyboard. Pois é, eu tinha prometido essa aula aí há algum tempo já e agora eu tô trazendo ela para vocês, pessoal. Tá aqui o storyboard da história do Capitão, né? Eu coloquei o nome aqui Ninja, mas eu não sei que nome que eu vou dar ainda para a história. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o primeiro quadro. Isso aqui, galera, é muito importante em histórias em quadrinhos, que é o primeiro quadro. O primeiro quadro, você quase sempre, 99% das vezes, você vai fazer um plano geral, que é igual isso aqui. Tá mostrando o personagem principal, a ambientação, o lugar que ele tá. Claro que tá só os rabiscos, porque é o storyboard, né? Você não precisa fazer detalhado. Mas normalmente é sempre um plano geral, mostrando onde ele está, né? Como eu disse para vocês, eu não escrevo o roteiro no papelzinho, assim, tipo, quadro 1, tal coisa está acontecendo. Eu já escrevo meu roteiro direto no storyboard, que eu acho mais rápido para mim e mais simples, porque eu já visualizo a minha cena. Beleza? Aí eu queria mostrar uns exemplos para vocês sobre plano geral, que é normalmente o primeiro quadro. Ele vai ser um plano panorâmico ou geral para ambientar os seus personagens, igual aqui vocês veem nessa história Force Book Z do Taylor Extreme que eu fiz. O primeiro quadro da história é o país dos escorpiões, né? O reino dos aracnoxins, primeiro quadro. E aqui também eu tenho uma HQ do Tex, só para provar para vocês. Essa aqui é a HQ do Tex. Aqui é a primeira página e o primeiro quadro da história é a ambientação, né? É um barco aí chegando num porto, é a cena geral de tudo. E para reafirmar, eu peguei outra HQ totalmente diferente, que é essa aqui da Marvel, Capitão América. Você vira a página, o que é o primeiro quadro? É a ambientação, galera. Onde que eles estão? Estão num bloco de pedra gigante aqui, que é o lugar dos personagens principais, no caso esses estão. E tem uma revista do Conan também. Revista do Conan, primeira página de história, que é plano geral, onde que o Conan tá chegando numa cidade. Tem narração aqui dizendo, né, onde ele tá. Então, primeira dica, galera, primeiro quadro, plano geral. Ambienta seu personagem, mostra onde ele tá, até porque, segundo a minha última aula de roteiro, a primeira parte que você vai mostrar na sua história é o mundo comum do personagem, onde que ele tá, o que que ele tá fazendo. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, galera, é sobre plot points no storyboard. Por quê? No roteiro, o plot point, ele é aquele ponto de virada que vai mudar a vida do personagem, né? Ele tá no mundo comum dele, igual aqui tá aqui o Cato, cidade dele, treinando normalmente, e alguma coisa acontece na vida desse personagem que faz ele sair da rotina, né? Que muda a vida dele. No caso aqui é a chegada da Naja. Ela tá sendo perseguida aí por vários ninjas e tal. Vários ninjas perseguindo a coitada. Então é isso. Como a nossa história vai ser curta, o que acontece? Eu deixei a página de virada logo aqui no começo, né? Porque esse aqui é o Cato, tem a narração sobre ele aqui do canto e tal. E acontece que a Naja tromba com ele, ele fica sabendo de toda a história do medalhão, né? Primeiro ele dá uma pancada nesses ninjas e fica sabendo de toda a história do medalhão. No storyboard existe uma coisa também chamada páginas de virada. Vocês estão vendo aqui a página par, né? Essa aqui é a página 2 e aqui é a página ímpar. Normalmente a página ímpar ela tem um quadro de virada, galera. Esse aqui, ó. Aqui deu um super close, vocês viram que eu anotei aqui, é o quadrinho de virada. Tá acontecendo uma cena na página e essa aqui é a página ímpar, é a página que o leitor vai fazer isso. Virei. E essa página você tem que deixar o último quadro como gancho para a pessoa que vai ler a sua história querer virar a página para continuar lendo a história. Ou seja, isso aqui gera interesse para a pessoa, né? Porque chega aqui, exemplo,
chegaram os ninjas que estavam atrás da Naja. E eles entreguem o medalhão, garota. E ela fala pra ele, né? Por favor, não deixe eles me roubarem. E o ninja fala, né? Passa pra cá esse medalhão, garota. Esse baixinho não pode te ajudar. E como vocês sabem, eu disse que o Kato odeia ser chamado de baixinho, né? Então ele, você me chamou de quê? Aí ele, de baixinho, seu pouca sombra. Aí dá um super close na cara do Kato, né? Aí você pensa, o que será que o Kato vai fazer? A pessoa que tá lendo, né? Então ele vai pegar a página e virar. Então, a regra aí, página ímpar, essa é a página 3, um quadrinho de virada, um quadrinho que vai deixar curiosidade para a pessoa que está lendo. Eu tenho outro exemplo aqui que é uma página de Force Book Z também. Tá aqui o Titus brigando com o Peter, e o último quadro é o Peter com o pé na cara e ele com a garra, com a ferrão apontado para o pescoço do Peter. Aí você pensa, o que será que vai acontecer? Será que vai picar o Peter? Sei lá, vai aparecer alguém para ajudar ele? Ou ele morre aí mesmo? O que vai acontecer? Você pega a página, vira. Isso gera curiosidade para quem vai ler a sua história. Beleza? Então, essas são as pequenas técnicas aí para narrativa. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é sobre os enquadramentos. Não vai dar para falar de todos os enquadramentos aqui, porque são muitos, galera. Mas eu vou falar sobre os enquadramentos principais, que já vai dar para vocês seguirem aí e fazer uma boa história, beleza? A primeira coisa, o primeiro enquadramento, plano geral, já falei. Normalmente a visão é de cima, né? Mas isso pode variar também, depende da sua história. Então, plano geral, mundo comum, primeira página. Não que você vai usar esse enquadramento só na primeira página, depende também. Normalmente quando o personagem muda de ambiente ou algo importante está acontecendo, sei lá, no local inteiro. Igual isso aqui também é um plano geral, mostra a Naja e um monte de ninja atrás dela e tal. Então, a próxima dica é sobre os enquadramentos, que seriam esses aqui, galera. Plano geral, esse aqui é um plano de meia figura. Normalmente você mostra o personagem principal assim, meia figura, usem diálogos, e aqui vocês podem ver que a perspectiva também influencia. Nesse caso, os ninjas chegando aqui, eu ia fazer uma perspectiva mostrando de cima todos os ninjas que estavam atrás da Naja, né? Poderia ser também, mas eu optei por fazer a câmera como se ela estivesse vendo eles de baixo, né? Vocês podem ver aqui, isso demonstra superioridade, galera. Câmera embaixo apontando para cima normalmente quer dizer superioridade. Existem variações e tal, mas normalmente é superioridade. Vocês podem ver aqui de novo o exemplo, o Titus em cima do Peter. A câmera está de baixo, como se ela estivesse filmando o Titus, ou seja, o Titus está superior nessa cena, né? Tá pisando aí na cabeça do Peter. Então essa cena é usada para superioridade, beleza? Aqui eu fiz uma pequena variação, né? Aqui tá mostrando os dois de baixo. No caso, vocês podem ver que até na cena eles estão brigando aí entre eles em paz de igualdade, né? Um dá um soco, o outro defende e tal. Então a câmera essa era a intenção, mostrar que os dois estão superiores, só que em paz de igualdade. Câmera no chão, vocês podem ter visto aqui que a câmera está praticamente no nível do chão. Essa cena ela serve para gerar impacto. Normalmente vocês podem reparar, principalmente nos mangás, que quando o personagem pula para cima do outro para brigar mesmo, a câmera ela quase sempre está no chão mesmo, assim, galera. Ele pula, é isso mesmo. O propósito desse enquadramento é que você sinta a ação, o que está acontecendo. Às vezes também quando, sei lá, em algum lugar está explodindo, alguma coisa assim, eles colocam a visão de baixo, alguém está correndo de uma explosão. Isso é para gerar impacto, para o leitor que está vendo essa cena sentir o peso da explosão ou o peso da fúria do Kato aqui no caso, né? Ele está pulando para cima do Shogun com tudo, né? Então, câmera no chão, você pode fazer uma combinação, igual aqui é quase que uma combinação também, né? Câmera no chão para gerar impacto e visão superior do Titus para
gerar superioridade nele. Então vocês podem mesclar, galera. Eu vou dar as explicações, mas assim, tem vários usos para os enquadramentos. Aqui está exemplificado, né? São closes, serve para mostrar uma determinada emoção, né? Normalmente nos olhos, os closes são dados nos olhos, quando mostra que o personagem está com muita raiva, ou na boca, que ele está com raiva também, mostrando os dentes. Eu poderia dar um super close. E também serve para mostrar coisas acontecendo, coisas pequenas que estão acontecendo e você queira mostrar. Aqui assim, igual aqui, dá um close no medalhão para mostrar que ele está energizado. Dá um close na mão do Shogun para mostrar que a mão dele também está energizada, entendeu? É para direcionar a visão do leitor, né? Aqui ele ia soltar uma super foice da morte, por isso mostrou aqui o medalhão energizando e logo depois ele dispara. Entendeu? É isso, galera. E mais um enquadramento, que é esse enquadramento aqui, galera, de perfil. Enquadramento de perfil é muito usado aí quando o personagem está pensando, quando ele está se indagando sobre alguma coisa. É muito usado mesmo, principalmente em anime. Você pode ver que quase sempre quando o personagem está pensando sobre alguma coisa, eles colocam o enquadramento de perfil no personagem, quando ele está introspectivo, ele está pensando por ele ali mesmo. Aqui, igual no caso o Shogun estava pensando, ele estava bravo aqui porque o Shogun não, no caso o Piton está pensando porque ele estava bravo aqui, que o Shogun deu a missão para ele, tratou ele como lixo, né? Aí ele está aqui pensando, mas quando eu colocar as mãos no medalhão, ele vai ter o que merece. Então galera, vocês podem ver que casa muito bem com o pensamento, ou no caso da Naja aqui, quando ela está contando alguma coisa, ela estava contando a história do medalhão pro Kato, né? Então, enquadramento de perfil, o texto, aqui atrás eu poderia colocar algumas imagens dos acontecimentos, né? Assim, mais apagadas e tal, para ilustrar. Aí seria como se ela tivesse imaginando a história e contando para ele. Beleza? Vocês podem reparar aí. Um exercício que eu recomendo vocês fazerem também é pega uma revista em quadrinhos profissional assim, né? Da Marvel ou do mangá, o que você tiver, e repare nos enquadramentos, galera. Em várias maneiras, né? Vocês podem olhar aí e observar também como funciona. E o plano de perfil, no caso aqui, né? Vocês viram que eu usei bastante. Tem o plano, o personagem em primeiro plano, igual aqui está o Piton. Ele encontrou aqui a Naja e o Kato, esses dois pontinhos são a Naja e o Kato, né? Como eu disse, vocês não precisam desenhar muito bem na hora de fazer o storyboard, é só na hora de passar para o papel mesmo. Aqui está o Piton, ele está observando os dois, né? Tá lá está aquele nanico, derrotou os ninjas da... Lá está ele, aquele nanico derrotou os ninjas da morte, que vergonha, mas eu vou dar um jeito. E ele está aqui, e esse enquadramento serve para direcionar a visão do personagem, no caso o Piton, né? Ele está vendo aqui, eu poderia colocar as linhas assim, se a cena fosse mais impactante, as linhas de ação. Mas esse enquadramento assim de costas, personagem de costas, olhando, serve para isso, né? Pra mostrar que está acontecendo alguma coisa. Esse aqui tem uma função dramática que acontece logo depois dessa que eu acabei de mostrar, que é os dois estão comendo de boa. Então aí chega o Piton, né, falando, né, entregue o medalhão ou serão mortos. Aí esse enquadramento aqui, eles estão meio que a parte do que está acontecendo, mas a evidência é para eles porque eles estão em primeiro plano, ou seja, estão na frente. Tenta imaginar como se fossem camadas mesmo, tipo Photoshop. Eles estão na camada da frente, entendeu? E aqui o Piton está na camada de trás. Ele está chegando e falando com eles, né? Estão de costa para ele. E meio que vai ser uma surpresa para os dois, né? É o que demonstra aqui os próximos quadros. Quando os personagens estão assim, eu posso até usar isso aqui como exemplo. Quando os personagens estão assim no mesmo plano, normalmente você usa... eles podem estar com a visão de cima, de baixo e tal. Normalmente de baixo dá uma dramaticidade maior, mas quando eles estão no mesmo plano, quer dizer que eles estão conversando entre eles. E não é uma conversa muito agressiva, né? Se for agressiva, você pode abusar dos ângulos para mostrar isso também. Mas normalmente quando eles estão no mesmo plano, ou um de frente para o outro, ou igual estão aqui um lado a lado, eles estão tendo uma conversa, sei lá, de amigos, sabe? Normalmente é usado para isso.
Como eu disse, existem variações, muitas variações. Eu vou explicar só as mais simples aqui na aula, beleza? E agora, mais um tipo de enquadramentos, na verdade sequências de quadro que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente vai fazer passagem de tempo em quadrinhos, a gente costuma escrever assim, 2 horas mais tarde, 4 horas mais tarde, 2 dias depois, 1 mês depois. Você vai lá e escreve uma legenda, é bem simples. Isso resolveria problemas para histórias curtas, no caso. Mas nesse caso dessa história, em algumas cenas eu tive que gerar meio que um drama, né? Dar dramaticidade à cena. Então, o que aconteceu? Só para vocês entrarem no contexto aqui, o Kato virou lá o tigre humanoide, que eu disse que ele ia se tornar, enfiou a pancada no Shogun. Shogun caiu, câmera no chão, mostrando a superioridade do Kato transformado. O que acontece? Lá em cima tá a lua e a nuvem. E eu queria mostrar que a nuvem cobriu a lua, ou seja, meio que vai tirar os poderes do Kato, né? Que depende da lua, a lua de sangue, como eu expliquei no último vídeo. E o que aconteceu? Para dar dramaticidade à cena, eu fiz 4 quadros para ilustrar isso, galera. É tipo como se estivesse chegando a nuvem devagarzinho e tampando a lua. E o Kato se destransforma, né? Que vai dar um drama também, porque até então eles estavam em vantagem com o Shogun e agora ele perdeu os poderes por causa da lua. Então isso aqui é passagem de tempo, é chamado de timing nas histórias em quadrinho, ou no cinema, ou em roteiros, assim, storyboards de cinema mesmo. É o timing, galera. Então isso aqui dá uma dramaticidade. Quadro 1, quadro 2, aí a nuvem vem devagarzinho cobrindo e mostra, né? Então esse é o quadro de timing. Agora as dicas finais para vocês. Dicas finais são as seguintes. Como eu costumo fazer o texto direto aqui no storyboard, eu recomendo que quando vocês escreverem, deixem um português legível, por favor, galera. Se você tiver dúvida, vai no dicionário, consulta para ver se a palavra está certa. Vai no Google, né, que é muito mais simples e mais rápido hoje. Se tiver em dúvida, será que essa palavra está certa? Vai lá, procura, porque é muito ruim para a pessoa que vai ler a história chegar e ficar com dificuldade para a leitura mesmo, né? Por mais simples que seu português seja, ele tem que estar correto, ser um português mais correto que você puder fazer. E depois leia em voz alta, porque vocês lembram que na última aula eu disse que cada personagem tem uma maneira de falar? Então leiam em voz alta, vê se você não está repetindo palavras demais, né? Que também deixa o texto chato e redundante. Leia como se fosse o seu personagem, né? Aqui, o narrador, no caso, essa é a Naja, uma genin do clã da serpente. E ela não está em um bom dia, né? É bom você ler em voz alta para ver, porque já pensou se eu tivesse escrito aqui, essa aqui é Naja. Naja é uma genin do clã da serpente. Naja não está tendo um bom dia. O texto ia ficar chato, galera, mas você aí utiliza das ferramentas do português aí pra gente ter um texto melhor, né? Entendeu? Essa Naja é uma genin do clã da serpente e ela não está tendo um bom dia, no caso ela, né? Então, para o texto não ficar chato e redundante, estude um pouco de português, leia em voz alta os balões, principalmente dos personagens, para você ver se está coerente, né? Porque cada personagem tem uma maneira de falar. Aqui, tá maluca, garota? Ele é meio esquentado, né? Você me chamou de quê? Normalmente, né? Ele tem a maneira dele se expressar. Tem a parte que ele encontra o Piton aqui. Igual normalmente a Naja é mais medrosinha. Ela não vai querer, ela já conhece o Piton, ela não vai querer enfrentar ele igual o Kato faz, né? Ela, Piton, e ele, quem é esse tal de Piton? Aí ela conta a história dele, né? Que ele fazia parte do clã, blá blá blá, blá blá blá. E o jeito também do Piton falar, que ele é meio arrogante e traiçoeiro. Obrigado pelo reconhecimento, mas me passem logo o medalhão, eu vou morrer. Aí o Kato pega e fala, né? Ele pode ser o imperador do Japão. Se continuar atrapalhando o meu almoço, vou cobrir de porrada. Esse é o Kato, galera. Ou seja, se eu tivesse apenas lido essa frase sem mostrar pra vocês, vocês conhecendo o Kato, vocês já saberiam que era ele que estava falando isso, porque cada personagem tem uma maneira de falar. Então, dicas finais. Leiam em voz alta, tenham um bom português, o melhor possível que vocês puderem fazer. Não estou exigindo que vocês sejam professores de português, mas
eu tenho certeza assim, que muita gente que acompanha o canal são novos, né? Vocês são pessoas mais jovens, mas tentem procurar a palavra, se você tiver em dúvida, vai no dicionário, olha e procura escrever corretamente, beleza? Que aí o texto fica bem agradável. Então é isso, galera, eu acho que eu vou fazer umas aulas complementares aí só sobre os enquadramentos, sem exemplos igual eu fiz aqui. Eu estou mostrando para vocês porque eu prometi para vocês que essa HQ ia sair, ela vai sair, vou disponibilizar ou ler ela aqui no canal, ou os dois, beleza, galera? Então é isso aí, falou, valeu, até a próxima aula, no caso as aulas complementares ou aulas de desenho, né, que eu vou desenhar toda essa HQ, beleza? Então falou, obrigado por acompanhar o canal, até mais.